Salve, irmãos, os irmãos da paz de Jesus. Amém? Amém. Ele tem sido extraordinário, maravilhoso e magnífico para todos nós. E hoje eu creio que Deus vai falar um pouquinho mais conosco, além daquilo que eu tinha falado. Eu tenho certeza que nós seremos aqui mais do que abençoados ao longo do dia. Vamos aqui no livro de Daniel, no capítulo 2. Profeta Daniel, capítulo 2. Eu vou ler o verso 43 até o 45. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Glórias a Deus. Glória a Deus. Irmãos, existem coisas que são necessárias, e nós estamos falando aqui de uma vida vitoriosa em Deus. E a necessidade de compreender todas as fases que Deus quer que nós tenhamos o devido entendimento. Então, tem muitas fases da nossa vida que nós ficamos estacionados sobre uma condição espiritual, o que não está errado, mas nós precisamos avançar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos exemplos assim muito claros da soberana vontade de Deus. Então, Deus nos dá graça para compreender a realidade do mundo espiritual de Deus. Ou seja, nós ouvimos aqui um concerto extraordinário, ouvimos um louvor, ouvimos testemunhos, e nós precisamos entender que essas partes ficam fixadas na nossa vida como coisa muito importante. Então, na abertura do concerto foi dado aquele que abandona e deixa. Então, isso é uma regra para levar o resto da vida. Nunca mais esquecer uma palavra como essa, porque eu vou precisar dessa palavra o tempo todo que estiver na minha vida. E eu ouvi também da irmã Rosângela falando algo muito interessante acerca de uma família que trabalhou anos e anos, me parece que na Inglaterra, e depois vieram buscar os parentes na Índia, e quando foi todo mundo viajar de volta, acabou o sonho, porque desceu a vontade de Deus deles não mais permanecerem na terra. Eu quero dizer aos amados irmãos que quando eu estou na igreja e quando nós estamos, nós devemos ouvir o que Deus tem falado para nós. Porque é um movimento muito extraordinário Deus falar, porque Deus está usando a irmã, Deus está usando o irmão. Na minha mente funciona que cada irmão, cada irmã, eles têm uma pressão dada pela fé. Ou seja, cada um pode ser até mesmo um foguete pequeno, ou até mesmo uma irmã, um irmão se torna como se fosse um míssil na mão de Deus. Então, uma irmã, um irmão, são pessoas que têm muita força, isoladamente. E elas, às vezes, essas forças não são compreendidas como uma força que pode mudar a história do mundo. Então, hoje, Deus colocou no meu coração o livro de Daniel, capítulo 2, que é uma passagem muito clássica, conhecida. E a palavra de Deus mostra que, em determinado momento, Daniel está numa situação de grande dificuldade. A Bíblia diz que o rei teve um sonho. E o rei Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho era grandioso. E ele não conseguiu, irmão José, interpretar aquele sonho. E diante daquela força
ao qual Deus permitiu que estivesse dentro do coração do rei Nabucodonosor, ele começou a chamar todos que seriam capazes de interpretar. Chamou os magos, os astrólogos, chamou os encantadores e os demais caldeus, porque ele queria saber qual era a interpretação daquele sonho. A palavra de Deus nos mostra que até mesmo os intérpretes dos sonhos, os encantadores, se propuseram a interpretar aquele sonho. E ali o rei teve que declinar, porque passado mais um tempo, eles responderam que não havia ninguém na terra que pudesse fazer a interpretação daquele sonho. E que reis, que deuses não iriam se manifestar diante da carne humana. O que eu quero dizer aos amados irmãos é que quando nós estamos diante de Deus, nós devemos entender que cada vez mais Deus quer colocar você e eu e todos nós na vitrine. Aleluia! De onde que eu cheguei a essa conclusão? Porque quando você olha para a vida de Daniel, você olha para a vida de um homem em que ele tem uma ligação muito forte com Deus, e essa ligação é espiritual. E eu começo a ver que Deus é uma pessoa que separa, como disse a irmã Laura, que o homem natural não pode compreender as coisas do mundo espiritual. O homem natural não pode, irmão José, compreender, porque elas não são compreendidas, sabe, pela carne, elas são compreendidas pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez que o homem natural não tem o Espírito Santo, ele não compreende as coisas de Deus. E nós estávamos falando aqui, quando a irmã Eliette teve a oportunidade, que muitas das vezes a igreja não está cheia, a igreja tem poucas pessoas. Mas uma coisa, irmãos, não isenta de maneira alguma o poder da igreja. Aleluia! Por que eu digo isso? Porque quando você vê essa passagem aqui nesse momento, a palavra do Senhor diz que saiu então um decreto do rei dizendo: bom, os magos não têm condições de interpretar, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, ninguém pode interpretar o sonho. E aí então o rei estabelece um decreto que deveriam ser mortos todos os sábios, encantadores, magos, e nessa leva de pessoas estavam 3 nomes, que eram os judeus que ali estavam naquela cidade, na província da Babilônia: Misael, Ananias e Azarias. E ali a palavra de Deus diz que um certo homem perfeito que assistia ao rei chegou e disse que iria então começar a vigorar o decreto da morte. Daniel não estava entendendo e perguntou para aquele homem chamado Arioque: mas o que aconteceu? Você não soube? Então o rei teve um sonho. Os encantadores, os sábios e os caldeus não puderam interpretar. O rei determinou que todos eles então fossem mortos, inclusive Daniel e os demais. Aonde eu quero chegar, irmãos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus é uma pessoa muito gloriosa, poderosa, quando você tem uma relação espiritual de estreitamento com Deus. Então naquele momento existem centenas de pessoas naquela cidade, Babilônia. Então eles são pessoas gigantescamente e multidões. E a palavra de Deus diz então que Daniel pediu que Arioque lhe introduzisse na presença do rei, desse um tempo, e o rei concedeu um tempo para que Daniel pudesse orar a Deus e então voltasse com a interpretação, se assim Deus concedesse. Eu quero dizer para você que você olha e vê um único homem pedindo para que fosse introduzido até o rei um tempo, e ele vai orar. Chama os demais amigos, que são os 3, Misael, Azarias e Ananias, e eles então começam a orar. E a Bíblia diz então que passado um tempo, Daniel, um homem que passou a compreender as coisas de Deus, recebe então
a devida interpretação do sonho do rei. Aleluia. Eu quero dizer aos amados irmãos que naquela cidade, irmã Eliette, existiam centenas de pessoas, Aleluia. de magos, de astrólogos, de sábios, de encantadores e outros homens, centenas de homens naturais. Mas aqueles homens não foram capazes de interpretar o sonho do rei. E até mesmo um deles disse que ninguém poderia fazer isso. Ninguém, não há ninguém na terra que vai poder interpretar o seu sonho. E a palavra de Deus diz que Deus então inverte a situação da condenação de morte. E Daniel, através da misericórdia, da graça, do poder de Deus, suspende o decreto da morte do rei. Aleluia. E a Bíblia diz então que Daniel foi introduzido na presença do rei e ali trouxe a devida interpretação. E uma das últimas revelações que Daniel traz foi a palavra em que, na verdade, Deus nos mostra que ele fala do rei, fala do reino dividido, fala do reino do segundo rei, e por último fala sobre o reino dos céus. Aleluia. Eu quero dizer aos amados irmãos que isso nos ensina que não é a quantidade de pessoas que faz a diferença sobre a face da terra, mas a qualidade das pessoas que têm comunhão com Deus. Aleluia. Porque você pode ter centenas e milhares de pessoas, mas 3, 2 pessoas, elas vão fazer a diferença entre o céu e a terra. Aleluia. Nós estamos na casa de Deus hoje e sabemos que muitas situações nós já passamos e ainda estamos aprendendo, e em muitas ocasiões ainda não temos a devida força, a devida fé de compreender que o reino de Deus é mais sólido do que o mundo real. Porque quando nós olhamos aqui o primeiro texto lido, deixa eu botar o óculos, senão eu leio tudo aqui no caso. O primeiro texto lido diz assim: quanto ao que viste do ferro, misturado com o barro de lodo, quanto ao que viste de ferro, misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não liga e não se mistura com o barro. Ou seja, Deus está falando sobre o ferro e o barro, está dizendo que o reino de Deus, ele se mistura com o homem, mas ele não é um reino que se estabelece na vida de todos os homens. Aleluia. De alguns homens, esse reino se estabelece porque é o reino dos céus, e de outros homens eles não se estabelecem. Os caldeus que estavam na Babilônia eram homens, mas certamente já naqueles dias o reino de Deus estava na vida de Daniel, mas não estava na vida dos astrólogos, dos sábios, nem dos encantadores. Não, o reino de Deus não estava naquele lugar. Então o ferro se mistura com ligadura humana, porém não são todas as pessoas que recebem essa ciência. No verso 43, 44, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um rei que não será jamais destruído, e este rei não passará para outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre, ou seja, eternamente. Aleluia. Nós olhamos para Deus, irmãos, lá dentro. Glórias a Deus. Muito equipado. Nós devemos entender uma coisa. Olha para a vida de Daniel. O que você aprende? Que Daniel é um homem que tem uma vida silenciosa e vitoriosa. Aleluia. As maiores vitórias que se dão na vida de um homem é através do silêncio. Porque ele mantém uma vida de oração. Ela, irmã, mantém uma vida de silêncio. Porque se você seguir a manada temporal, você vai ter uma alegria, vai ficar de pé, para cima e para baixo. Mas aí quando você olha para Daniel, você vê que ele é um homem conhecido de Deus, mas tem uma vida com uma reputação espiritual diferente do homem natural. Quando você olha para o homem natural, você vê um homem que fica aceso da manhã até a noite. Esse homem não tem vida de oração.
Esse homem não é conhecido por Deus de forma que seja um homem que as suas obras sejam ilibadas. Um homem que zela por uma vida de continuidade, porque o reino de Deus está dentro dele. Então ele faz tudo para compreender, e quando um concerto como esse foi feito, não é uma brincadeira, não é uma oportunidade para repetir uma vida errada. É uma vida, é uma oportunidade para se aproximar mais de Deus. Aleluia. Daniel mostra que quando foi introduzido na presença do rei, ele trouxe toda a interpretação ao rei. A Bíblia diz que o rei se ajoelhou, se jogou aos pés de Daniel, adorou a Daniel. Aleluia. E não obstante, lhe deu dons, dádivas, e a Bíblia diz então que Daniel foi levado a ser governador da província da Babilônia. Eu quero dizer aos irmãos que em muitas ocasiões nós fazemos uso errado de uma vida espiritual. Você deve olhar que a vida de Daniel foi construída, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Foi construída no silêncio, de oração, de jejum, de leitura da palavra. E nós, irmãos, precisamos entender que muitas vezes nossa vida não tem silêncio. É uma vida comum em que levanta de manhã, almoço, é café da manhã, almoço, é trabalho. Bom, quando Deus olha, qual silêncio tem na sua vida? Não tem silêncio. Por quê? Porque eu não tenho vida de oração. Eu não tenho vida de leitura. Então você fica igual aos magos, igual aos encantadores, igual aos sábios da Babilônia. Meu Deus. Você vê, irmãos, o que acontece? Deus chamou a Daniel, e Daniel chamou os 3 que eram judeus. Eles foram orar. Por que manteve a vitória entre os céus e a terra para suspender aquele decreto de morte? O silêncio da oração. Nós, irmãos, temos muitos assuntos para resolver, mas às vezes nós não olhamos para dentro de nós e vemos claramente que nós não temos uma vida de oração. Então nós não temos uma vida de temor, nós não temos uma vida de ligação com Deus, porque você observa que a vida de oração, a vida de silêncio, ela não vai urgenciar teu tempo, mas ela vai clarear a tua visão de Deus. Aleluia. Quanto mais você entender que o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual, você vai olhar para a vida de Daniel e vai dizer, mas Deus tem mais prazer na vida de Daniel do que na vida dos magos? Não, é uma questão de estreitamento. Você deve entender que o homem espiritual, ele é um homem que é comparado a alguém que já vive nos céus, ainda que vive na terra. Porque a Bíblia mostra que Deus respondeu ao pedido de Daniel, dando todos os detalhes do primeiro reino, do segundo reino, do terceiro reino dividido e falando por último do reino de Deus. O que isso me ensina? Me ensina que todos nós temos a chance de sermos, cada um de nós, mais usado do que qualquer outro homem que esteja na face da terra. Qualquer um. E por que eu digo? Porque quando você olha para a palavra de Deus, você vê que há uma alegria em Deus. Não só de revelar, irmão Laura, a interpretação do sonho para Daniel, mas também de proporcionar que Daniel fosse abençoado, e Deus colocou no coração do rei, bom, vou constituir você, Daniel, como rei, como governador. Aí ele foi governador, e aí ele disse, bom, o rei vai fazer um pedido. Queria que você também autorizasse os meus amigos, Ananias, Azarias e Israel, a me seguirem nesse convite. E o rei prontamente atendeu. Irmãos, é maravilhoso. Quando nós começamos a entender a ciência de Deus, é muito bom você entender. Por quê? Porque às vezes você não resolve o seu problema, porque você fica aceso, ligado, não vai resolver nada. O que eu tenho que fazer? Você precisa manter uma temperatura em que o teu silêncio possa alcançar os céus. E como você vai fazer para ter vitória? Vou começar a ter uma vida de oração maior do que a minha vida natural e temporal. Porque o homem espiritual, quando Deus levanta a conta corrente dele, ele tem muitas horas de oração. O homem espiritual
espiritual, ele tem muitas horas de jejum. Ele não é igual um homem comum na rua, em que Deus levanta os trapos da vida dele. Não tem uma hora de oração, mas fala que ele é um homem natural. O homem espiritual, ele entende como eu vou acumular minha riqueza. Então, estou fazendo um levantamento, estou vendo que eu não tenho vida de oração. Estou vendo que eu não tenho leitura de Bíblia, então eu sou pobre. Por que pobre? Você é pobre. Porque a pobreza dos astrólogos, dos sábios, dos caldeus, levou a eles a serem, esquecidos de Deus. E o decreto da morte estava prosperando em direção aos astrólogos, aos inventadores, aos caldeus. Mas por que o decreto foi suspenso? Por causa da vida de um homem. Aleluia! Chamado Daniel. Em muitas ocasiões, na nossa casa, nós sabemos que pode estar sendo bombardeada pelo inferno. Mas tem uma mulher em oração, e que o inferno diz: aquela mulher me atrapalha, porque aquela mulher só vive oração. Aquela mulher é como se fosse um míssil na mão de Deus. Aleluia! O diabo tenta entrar por aqui, por ali ou por acolá. Mas por que não entra? Essa mulher tem vida de oração, horas e horas com Deus. Essa mulher está lendo Bíblia, essa mulher tem um compromisso com Deus. Olha o peso da oração dessa mulher. Olha o peso da oração desse homem. O diabo vem, irmãos, ele não quer nem chegar perto, porque se ele chegar, ele sabe que vai ser queimado, ele nem se atreve. Espiritualmente, você deve entender que Deus é uma pessoa seletiva. Ele colocou uma revelação de um sonho que assim já havia sido dado a um outro homem. Como é que alguém vai colocar um sonho com aquela grandeza e de demais detalhes, e ele sonhar o mesmo sonho do rei? Não foi um sonho simples, é um sonho muito complexo. Aleluia! E ele conseguiu revelar. A nossa vida espiritual, você deve entender que Deus não é injusto. Você que às vezes, com todo respeito, se mostra fraco ou fraca. Por quê? Porque não tem vida espiritual. E o que resulta disso? Isso resulta numa vida, irmão, cheia de problemas. Sabe por quê? Quando eu ouvi a irmã falando de pecadores, se é uma coisa que atrapalha a minha vida, é pecado. A me atrapalha de um jeito, mas de um jeito que eu entendo que eu não vou ficar sem peso espiritual, eu entendo que não agrada a Deus, eu entendo que estou mal, eu entendo que estou a ponto do outro querer montar em cima de mim. Por que eu entendo que isso é importante? Eu me livrar do pecado. Porque eu entendi que esses homens sábios, magos, caldeus e os demais, nós tínhamos uma vida em que não agradava a Deus. Aquela mesma vida que não agradava a Deus no passado é a mesma vida de hoje. Nós temos que entender uma coisa: olha, eu sei que não é fácil, mas eu preciso largar o meu pecado. Quando eu olho para a vida de Daniel, eu vejo que uma vida de um homem, de uma mulher, ela está sempre sendo colocada na vitrine por Deus. Presta bem atenção nisso. Sempre colocada na vitrine. Isso é importante você saber. Daniel acabou de resolver e suspender, através de Deus, o decreto da morte para que ninguém morresse, os sábios, os astrólogos. Lá na frente, Deus resolve botar de novo na vitrine. E a Bíblia mostra o quê? Que Daniel foi jogado no colo dos leões. Passado mais um tempo, lá na frente, irmã, Deus resolve colocar os jovens na fornalha de fogo. Então entenda uma coisa: eu não tenho saída, nem você tem saída. Em todo tempo você vai ser colocado na vitrine. Eu não sei o dia nem a hora. Porque Deus quer exibir. Um homem espiritual, ele é diferente do homem natural. Ele pode até mesmo suportar o decreto da morte. Ele não titubeou em seus pensamentos, não chorou, não gritou, chamou os amigos e disse: vamos começar a orar, porque o rei disse que quem não puder interpretar o sonho dele, nós vamos ser mortos. Como sábios e que não têm a capacidade de interpretar o sonho. Porque eu fico mais feliz de tudo isso, irmãos, é que quando nós olhamos, por exemplo, alguém doente espiritualmente,
E eu vejo a evolução. E eu vejo a pessoa ganhando peso. Eu vejo a pessoa ganhando compromisso. Eu vejo a pessoa ganhando força, musculatura espiritual. Eu me lembro assim, falando, olha, nós estamos ali embaixo. E hoje? Hoje é uma bomba. Aleluia. Uma bomba viva. Glória a Deus. Sabe uma mulher viva, cheia de espírito, com Deus, homem vivo, cheio de espírito, pronto para bombardear em qualquer situação. Aleluia. Eu não sei qual situação você vai enfrentar. Sabe, como eu também não sei a minha. Eu fiquei 8 meses aí andando com a bengala, sem saber quando a bengala ia embora. Verdade de Deus. Agora estou andando, ficava aqui de pé, tonto. Fui para o monte me apoiando, quase que caindo em cima de José. E aquilo parecia que nunca ia acabar. É Deus, aleluia. Mas eu percebi. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, que nós não temos um Deus injusto. Nós temos que começar a entender. Olha para a tua vida espiritual. Olha para a vida de Daniel. Olha para a vida de Jesus. Eles têm uma coisa em particular em comum. Eles mantêm o silêncio da oração. Como Jesus venceu o mundo? Jesus venceu o mundo de joelhos, orando, trabalhando. Como você vai vencer a sua luta? Você está entendendo que você não tem horas de silêncio, você não tem horas espirituais, você não tem como vencer. Eu não tenho como vencer. Verdade de Deus. Você acha que Deus ia dar essa força para que nós estivéssemos aqui? Se não fosse a misericórdia, a conexão com Deus, o diabo já tinha entrado entre nós, já tinha feito uma roça muito maior. É verdade. E assim como ele acabou com muitas igrejas, essa aqui seria só mais uma, que ele iria acabar. Por que nós estamos perseverando, mesmo que nós sejamos poucos? O que importa, irmãos, é que nós estamos aqui com um pensamento único, sustentar a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Daniel não quer nem saber se o rei tem outros deuses, se os magos servem outros deuses, não quer nem saber disso. Mas o que Daniel tem? Uma comunhão com Deus. Aleluia. Então entenda, o reino de Deus é real. O reino de Deus se estabeleceu na vida de Daniel há muito, como na vida do rei Nabucodonosor, mas há muito tempo. O reino é real. Ele pode fazer por você aquilo que ninguém pode fazer na terra. Um deles disse: olha, não tem ninguém na terra que possa interpretar o sonho. Aí Deus falou: o quê? Eu tenho Daniel embaixo. Glória a Deus. E Deus quer dizer para você: o teu problema é fácil para resolver. Mas pastor, como faço? Não, não que é fácil. Nós temos um Deus que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos podem você impedir. Deus não pode, na verdade, não existe nada que você possa imaginar que um Deus não pode. Não existe nada, nada, nada. Glória a Deus. Mas pastor, então por que eu tenho esse problema? Não. Um homem combatente, ele entende, sem fazer força. Por que você acha que eu faço força? E que Cristo me ensina que eu não tenho que, na verdade, titubear meus pensamentos. O reino, meu irmão, dividido, ele não prospera. Uma pessoa não pode estar, mas ele não com dúvida disso, daquilo. Por quê? Irmão, você não vai prosperar. Por quê? Quando Daniel começa a orar, ele não tem dúvida, mas ele não tem dúvida mesmo, que Deus vai dar graça. Glória a Deus. Quando ele está na cova dos leões, ele não tem dúvida que Deus vai fechar a boca do leão. Você deve entender o seguinte: você aprendeu bastante coisas. O reino de Deus é tão sólido, tão sólido, tão sólido, que às vezes eu tenho vontade de explicar algumas coisas assim de Deus que Deus faz na minha vida, que a gente tem uma relação boa, mas eu sinto que está muito longe de eu ser amigo de Deus por causa das minhas imperfeições, mas Deus é a pessoa mais amiga. Você pode fazer. Eu falo isso sem sombra de dúvidas, errar. Mas eu falo que Deus é muito melhor do que seu pai. 1 trilhão de vezes melhor do que a sua mãe. Verdade de Deus. Melhor do que a sua irmã, melhor do que seu filho. Dizem que eu faço de Deus. Você fala assim: nunca mais quero largar esse Deus. Verdade de Deus. Aleluia. Irmãos, eu estou falando uma coisa que eu fico pensando: como alguém pode largar uma pessoa como essa? E às vezes você tem um amor maior
ao seu filho, ao seu trabalho, à sua maneira de Verdade, estar. Deus, é verdade. Cada vez não entendeu nada. Por quê? Misericórdia de nós. Porque quando você entende, você vai para os braços de Deus, eu quero ficar aqui. Por quê? Porque o próprio Filho de Deus, quando ele olha para Deus, ele fala, Pai, pode pedir o que o Senhor quiser. Por quê? Tem que ir com a cruz, eu vou com a cruz. Glória, aleluia. Mas tu não vou falar nada, Pai. Você pode me levar 3 horas, 4 horas. Eu vou sangrar, não vou falar nada, vou te glorificar. Aleluia. E ele ficou naquela cruz, angustiado das 9 até as 3 da tarde. Procura no texto, se você vê ele dizendo, ele chorando. Procura no texto, se você vê ele reclamando. Glória. Quando houve um momento de levar todo o pecado, ele disse, Deus meu. Olha a clareza e o respeito que ele teve, mas Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele não reclama, sabe, dentro de uma subversão, dentro da corrupção. Ele faz um desabafo. Irmãos, quero que você saia daqui, entendendo que todo defeito está em nós. Que Deus nos chamou para essa salvação, para essa guerra, não tem dúvida. Mas ele quis dizer o seguinte: experimenta, porque eu vou colocar você em prova, para que você entenda que você precisa prosperar aquilo que outros prosperaram. Imagine que Deus fez na vida de Paulo. Paulo foi preso. E de repente ele diz que Paulo já entrou todo ferido para a cadeia. O óbvio que o Paulo era para fazer o quê? Chorar. Chama alguém para me fazer o curativo. Chama alguém para me dar condições de vida. Eu estou servindo esse Deus, mas não. A Bíblia diz que Paulo e Silas começam a cantar. A Bíblia diz que Paulo e Silas então começam a falar em oração. Você tem que entender o seguinte: tem coisas que você vai passar, porque Deus precisa colocar você em outro nível. E aí o que acontece? Passei por esse, vou passar por outro. Deus quer nos ensinar, irmãos, que Daniel, apesar de ter triunfado sobre a morte perante o rei, Deus não isentou de jogar ele, sabe, permitir que seja jogado na causa de leões. Deus quer nos dizer o seguinte: você passou pela primeira, e agora? Se prepara para a segunda. E depois, se prepara para a terceira. Por quê? Porque essa é a natureza de Deus. Ele quer exibir você na vitrine do mundo. Quando você morre, todo mundo, Daniel morreu. Que Daniel morreu? Todas as congregações, as igrejas pregam Daniel até hoje. Daniel está vivo. Aleluia. Mas por que ele está vivo? Porque ele é um exemplo de que passa nessa batalha, passa na outra, passa na outra. Qual é o prêmio de Deus? Ele foi, quando estava vivo, claro, governador. E depois do governador, ele, quando subiu aos céus, Deus deu as honrarias de que Daniel não está morto. Cristo não está morto, Paulo não está morto, Pedro não está morto. Glória a Deus. Se tu entender isso, tem que passar por prova. Veio essa, passo essa, a outra, vai por outra. Se você entender que Deus tem um processo de exibição espiritual, porque você vai influenciar outras gerações. Daqui a pouco acaba meu momento, eu vou embora. Mas é o momento do Bernardo, é o momento do José, é o momento da Daura, da Rosângela, não sei, é o momento da irmã Eliette, está fazendo o momento dela. Mas daqui a pouco, agora é a vez do Jonathan. Deus, aleluia. Agora é a vez da irmã Viviane. E aí, com a mesma veemência que os demais homens pregaram o Evangelho e sustentaram a verdade, é o momento de cada um de nós. Aleluia. Aprenda e saia daqui com entendimento. Não é com o Evangelho morto, frio, morno, vazio, sem nenhuma autoridade, sem nenhum poder, que Deus vai resgatar as almas. É com a verdade de Deus, o Evangelho poderoso, uma fé vigorosa, assim como Deus deu vitória a Daniel e aos demais naquela ocasião, Deus vai te dar vitória. Creia que você é vitorioso, mas o que me falta? Mais força, não reclame, não murmure.
para dentro o tempo todo. O que tem para hoje? Hoje é sofrimento? Ah, irmãos, passa orando. Por quê? Porque Deus quer que você tenha horas de vida espiritual. Muitas das vezes Deus vai ser obrigado a colocar até uma doença para você orar. Ah, não olha por mim, não coloca aquelas no hospital que vai passar orando. Meu Deus. Ah, não olha? Coloca na cadeia, porque agora na cadeia vai passar orando. Então Daniel foi colocado de frente com a própria morte. O que é, Ioque? Então, se vocês não trouxerem a revelação do sonho, o rei vai matar vocês todos. Vai matar? Vai, está dizendo que vai matar, senão vai criar de morte para vocês. Daniel então ora e decreta os sonhos. Aleluia. Quero que você saia daqui entendendo o seguinte: tem que passar por dificuldades, passa, mas antes que a dificuldade chegue, faça uma vida com Deus. Eu não sei o que vai ter amanhã, para mim, não sei o que vai ter depois. Eu tive na evidência de fazer muitas coisas. Os médicos chegaram lá, pastor, eu estou achando que se isso aqui subir, eu vou cortar seu perna. Meu Deus. Aí se subir, vou cortar sua perna. Quando é que eu fiquei falando isso para vocês? Senhor, faz o que precisar para eu me aprender. Mas hoje, louvado seja Deus, eu estou andando aqui. Obrigada, Deus. Mas amanhã eu não sei qual é a prova. É Deus. E se for até uma prova, eu não sei. Mas o que eu penso? Pastor, se prepare. Daniel superou o decreto da morte que o rei deu. Daniel superou a cova dos leões. E Daniel viu todos eles ali superarem a fornalha de fogo. Aleluia. Nem por isso nenhum deles retrocedeu. Cristo suportou a cruz. E não disse, acabei com esse assunto, não. Mas ele diz que no terceiro dia, irmãos, ele estava andando no meio dos outros. Mas peraí, há 3 dias atrás eu estava na cruz. Aleluia. E agora? Agora estou andando aqui. Aleluia. Mas não tem reclamação, não tem, na verdade, não tem. Entenda que muitas coisas você passa, porque você passar 10 vezes pela mesma coisa, mas por quê? Não aprendeu. Não aprendeu? Não, continuou. Então o que você vai fazer? Repete a prova. E aí? Repete a prova. É Deus. Nós estamos ensinando. Se homens como Daniel, sabe, passaram o que tinham que passar, que salve nós. Verdade. Deus é bom, Deus é fiel. É um amigo que eu vou dizer para você, você nunca teve essa pessoa na sua vida. Obrigada. Ele é fiel. E eu peço a Deus que os irmãos compreendam. Estou passando por quê? Não é culpa de Deus, é culpa minha, é culpa tua, né? Que não é. É Deus. Que Deus nos dê graça para compreender, mas vamos louvar e exaltar. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.